ele vai comentar sobre o Galípolo, tá? Ele vai comentar sobre o Galípolo, que continua... José Dirceu vai falar sobre o Galípolo. O Galípolo é o novo presidente do Banco Central, né? E ele continua aplicando os mesmos métodos do presidente anterior que a gente tanto criticava, né? E o José Dirceu falou muito bem. Vamos lá. Pelo presidente do Banco Central. Recentemente, Galípolo disse que os juros teriam que ficar altos por um bom tempo, porque a inflação está desancorada. Na sua avaliação, Galípolo está errado? Não é bem o Galípolo e o Banco Central. Na verdade, é uma ortodoxia, uma doutrina, é um sistema. Está mais do que provado mundialmente que a política monetária não tem mais os efeitos que tinha no passado. O próprio FED reconhece isso, na União Europeia se reconhece isso. Usar os juros para combater a inflação, quando ela não é uma inflação de demanda. No Brasil nós temos incluído na inflação energia e alimentos. Nos Estados Unidos não. Na Europa, a Europa subsidiou os alimentos, subsidiou aluguéis. Os Estados Unidos emitiu 5 trilhões de dólares, a Europa está emitindo 800 bilhões de dólares para uma política industrializante. A saída do Brasil é crescer. Se o país quer crescer... Gente, muito importante essa parte. O que ele está falando aí para quem não entende muito de economia, só para traduzir um pouco. Existe uma doutrina na economia que para você brecar a inflação, você aumenta os juros. Porque quando você aumenta os juros, você desacelera a economia, porque ninguém tem condição de investimento. Porque se os juros é muito alto e você precisa, por exemplo, comprar uma máquina para sua... você precisa comprar uma máquina para sua empresa, você precisa pegar um empréstimo para comprar alguma coisa, você não vai conseguir, porque o juros está muito alto, você vai falar, não vale a pena. Então eu não vou comprar um carro novo, eu não vou comprar uma máquina para minha empresa, eu não vou pedir um empréstimo para reformar minha casa. O que acontece? Quando você não pede empréstimo, quando você não parcela as coisas, quando você não faz a economia girar, né, com crédito, porque o juros está muito alto, a economia do país, ela recua. Então a demanda por serviços diminui, a demanda por alimento diminui, todo mundo recua, todo mundo segura. Então isso desacelera a economia. Só que hoje já está mais do que comprovado que a inflação, ela é pulverizada. A inflação não é uma coisa geral, não dá para você controlar a inflação com uma medida generalizada. Hoje, a inflação, por todas as doutrinas atuais, por quem já entendeu como funciona, é o seguinte: tem que deixar o país crescer, diminui juros, deixa o pessoal investir e vai atacando a inflação seletivamente. Pô, tá tendo inflação de alimento no arroz. Pô, tá tendo muita procura por arroz e tem pouco arroz no mercado. Temos estoques reguladores, vamos atacar ali. Ah, tá tendo muita demanda por carro, mas tá tendo pouco carro. Peraí, como que a gente resolve isso? Então, hoje, a inflação, ela tem que ser controlada como se o governo fosse um polvo, com vários tentáculos e arrumando as coisas pontualmente. E não jogar uma bomba para tentar acabar, que é os juros altos. Não funciona mais assim, acabou isso, tá? Vamos lá. O país precisa fazer reformas, porque agora nós voltamos com um governo de gastança, que é preciso cortar gastos. Veja bem, em Nova York... Isso aí que ele falou, voltamos com o governo de gastança, ele não tá falando que voltou o governo, ele tá falando que é o que falam. Ah, voltamos com o governo de gastança, que aí ficou um pouco assim, tem gente que achou que ele falou que o Lula é o governo de gastança. Não, ele falou o que falam, né? Vamos lá. Nova York, e mesmo aqui no Brasil, está se insistindo em a Faria Lima, que ele... Gente, eu quero agradecer muito a Bernadette Lopes, tá? Que acabou de dar uma ajuda aqui no Pix para os advogados. Eu agradeço muito, querida. Um beijo no teu coração. Repercutir isso, que precisamos privatizar a Petrobras, os bancos públicos, desvincular o salário mínimo da Previdência, tirar os pisos de saúde e educação, ou seja, nós precisamos cortar gasto social. Não se fala em reforma tributária, não se fala em renúncia fiscal. Exato, ele está falando aí o que os caras querem. Todo mundo fala em redução de gastos para os pobres,
né? Quando na verdade o Estado tem que trabalhar para eles. O Estado tem que trabalhar para a educação, saúde, e não pode cortar gasto aí. Só que os espertalhões da Faria Lima querem que o governo corte gasto aí e deixe eles com os mesmos benefícios. É absurdo, né? Fiscal, não se fala em reforma política, porque nós sabemos que está custando para o país essa disfunção política institucional que nós estamos vivendo. Basta ver a questão das emendas impositivas, agora até o aumento de número de deputados. Então eu acredito que o que está errado é que o Brasil está negacionista. Meta de inflação de 3% faz 3 décadas que nós perseguimos e não alcançamos. Está evidente que é preciso rediscutir isso, mas não se pode rediscutir. Por que não se pode rediscutir? Pagar, se hoje nós podemos aplicar a 20%, o mercado está alavancado e não há que se confiar no mercado cegamente, porque nós temos experiência na crise dos derivativos, do Prime nos Estados Unidos, tivemos a crise depois de 11, 12 na Europa. O que está acontecendo com o nosso mercado financeiro? E NPC mais 15% sendo oferecido, mas o país vai ter que manter juros, acho que seria 15%. Como é que o país vai crescer? Ou se enfrenta que o país precisa de uma reforma tributária progressiva, parar de cobrar impostos indiretos, regressivos, e passar a cobrar da riqueza, principalmente da renda, mas lucros de dividendos, 1 trilhão distribuído, 470 para 149 mil brasileiros e brasileiras não pagam imposto. Aí quando vem esse aumento do IOF, do Imposto de Operações Financeiras, parece que o mundo vai acabar. 3% vai fazer controle de capital, é quase uma piada, né? Porque controle de capital eu nunca vi ninguém que fez, a Argentina faz de 30%, isso sem controle de capital. Não tem país de mais liberdade de capital que o Brasil. Aliás, Estados Unidos. Exatamente. O que ele está dizendo, gente? Só para você terem uma ideia. Por exemplo, qualquer pessoa que tem uma empresa, ela pode tirar lucros e dividendos. Entrou dinheiro na empresa, a empresa vai lá e paga sobre o que entrou. Então, por exemplo, uma empresa aí que é uma empresa média, tá? Ela pode faturar aí até, sei lá, até 1 milhão, vai. O cara paga lá, eu acho que 7, 8% de imposto sobre tudo que entra. Depois, o dono da empresa, ele pode tirar o lucro e dividendo, além do prolabore dele, sem pagar imposto. O Brasil é muito liberal nisso. Tá? Então ele tira, coloca, ele pega lá, ele tem um prolabore de 10 mil e ele pode tirar mais 20 de lucros e dividendos da empresa. Entra na conta dele limpo, sem imposto. Desde que ele declare, obviamente. Mas não tem imposto sobre lucros e dividendos. Então o Brasil, ele não é um país que taxa para os ricos. Os únicos que ficam com as taxas de verdade são os pobres, né? Que pagam as mesmas taxas que estão embutidos dentro dos produtos. Esse que é o problema. Um rico, quando compra 1 litro de leite, ele paga o mesmo imposto que um cara que ganha um salário mínimo. Então o problema é o imposto sobre os produtos e serviços, né? E não sobre a renda. Esse que é o grande problema. Estados Unidos não tem liberdade nenhuma. O Trump literalmente está desvalorizando a moeda, administrando o câmbio, fazendo política, na verdade, industrial, abertamente através da tarifa, como o Reagan fez com o Japão. A Gisele Gomes do Prado tá falando assim, quem são os advogados tema da live? Já vamos entrar no tema da live já, Gisele. Calma, já vamos entrar já, tá? Obrigou o Japão a valorizar sua moeda. A Europa anuncia hoje que é preciso fazer uma política industrial europeia. A Europa está reduzindo os juros mesmo com ameaça de inflação. A Europa está anunciando um plano industrial europeu e um plano de subsídio habitacional europeu. E no Brasil, parece que o mundo não está acontecendo tudo que o Trump está fazendo. Parece que nós não temos uma janela de oportunidade para o Brasil crescer. Ministro. Então, a minha crítica não é ao Galindo, a diretoria do Banco Central. É que nós estamos vendo negacionismo. Quando nós insistimos em meta de inflação de 3%, insistimos que o juro vai fazer a inflação cair, evidentemente que nós estamos, é quase um arcaísmo doutrinário que nós estamos vivendo no Brasil. Ministro, eu entendo que o senhor está falando que não é uma questão pessoal. Na visão do senhor é uma... O Esqueleto falou que essa moça, eu esqueci o nome dessa moça, tá parecendo Michael Jackson. Ai, meu Deus. A política econômica que está incorreta, a política monetária não teria o mesmo efeito de antes. O mais grave, que o BC faz política monetária, fiscal e agora econômica. O BC diz claramente que é preciso desacelerar a economia brasileira. Como é possível? E a economia insiste em crescer. Sabe por que insiste em crescer? Isso, olha que aula.
Sabe qual, o pior é que assim, eles estão tentando desacelerar a economia e o Brasil não para de crescer. Olha lá. Porque o Brasil tem banco público, tem a Petrobras, tem financiamento de saneamento, financiamento de Minha Casa Minha Vida. O Brasil tem um agronegócio, tem uma janela de oportunidade energética, de transição. Em vez de debater tudo isso e discutir, nós caímos nesse minimalismo que é negacionista, de mais juros, mais juros, mais juros. Mas e a dívida pública? Quem controla a dívida pública? Ministro, Quem controla? Então, eu sei que o senhor está falando que não é uma questão pessoal, mas eu vou insistir na minha pergunta. Porque esta política que o senhor está colocando, essa política monetária, ela vem sendo aplicada há bastante tempo e antes o PT atribuía a aplicação dessa política monetária a Roberto Campos Neto. Agora, Roberto Campos Neto não está mais na presidência do Banco Central. Quem está é Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula. Ele está seguindo a mesma política de Campos Neto. Por isso que eu pergunto para o senhor, ele está errado? Ele está errado e nós estamos há décadas errados. Abadia, querida, muito obrigado pelo Pix, viu, querida? Um grande beijo, obrigado mais uma vez. Um grande beijo, obrigado. É só olhar o mundo. Alguém no mundo está fazendo isso? Os países estão usando a guerra para fazer política de crescimento, estão ameaçando os outros países de ocupação, de ataque militar. Todos os países do mundo estão fazendo política para autonomia tecnológica e financeira, além de soberania alimentar e energética. O Brasil tem as duas. O Brasil precisa decidir o que ele quer fazer nesse mundo. Nós vamos persistir nesse tipo de política ou nós vamos fazer as reformas do Brasil? Eu não estou dizendo que não tem alternativa. Por que você não encara... O Brasil não precisa fazer uma reforma tributária. 1% tem um terço da renda do país, 10% tem a metade, não paga lucro de dividendo. Não existe imposto de renda no Brasil, é uma farsa. Depois de 6, 7 mil reais, todos pagam 27,5% de alíquota, todos não. Então o sistema tributário brasileiro precisa mudar e precisa fazer uma reforma política no país. Nós não podemos continuar. Nós estamos fazendo de conta que não está acontecendo nada, como se o eleitor, o cidadão, a cidadã, a eleitora, não estivesse observando que... Gente, eu quero mandar um beijo, tá, para Janete. Janete, eu tô muito grato, Janete. Você é maravilhosa. Muito obrigado por ter ajudado tanto aqui com os advogados. Um grande beijo no teu coração, Janete. Eu não tô te vendo aqui na live, mas eu não sei se você tá ouvindo a gente. Um grande beijo pra você. É uma pena que não tá saindo aqui os coraçõezinhos, mas faz de conta que tá saindo um monte de coração aqui da minha mão, tá? Um beijo. Observando o que está acontecendo no parlamento. Isso que aconteceu hoje com a ministra Marina Silva, a questão do aumento de número de deputados, essa questão escabrosa das emendas impositivas, não só o desperdício de recursos. Um país que precisa de investir pesadamente em ciência e tecnologia, pesadamente na educação, pesadamente na infraestrutura, certo? Tem poucos recursos públicos. E os bancos públicos foram descapitalizados, a Petrobras quase que foi privatizada, aí o país vai crescer como? O Brasil vai virar uma fazenda e uma base de mineração de minerais críticos e turismo? Ministro, vamos abordar cada uma dessas reformas que o senhor menciona, porque o senhor fala na sua carta ao PT de reforma tributária, reforma política. Vamos destrinchar isso, mas a Mariana tem uma pergunta para o senhor. Isso, o senhor fala da questão de afrouxar um pouco as metas de inflação, né? Acho que não deveriam ter essas metas tão rigorosas, mas não há nada mais concentrador de renda do que a inflação. Inclusive, se atribui a baixa popularidade do presidente Lula essa inflação, né? O Instituto Locomotiva publicou uma pesquisa recentemente falando que as pessoas estão tendo que trabalhar mais para conseguir manter o mesmo padrão de renda, né? Quer dizer, mesmo com a economia crescendo, com o aumento do salário mínimo, quer dizer, a inflação está corroendo o poder de compra. Não, tá falando bosta. Nossa, tá falando merda. Não, para. Qual a inflação que a senhora tá falando? Inflação do quê? Se tem alimento que diminuiu, a inflação diminuiu, o poder de compra aumentou. Quem é a senhora? Que é isso? Da onde tiram essas pessoas? Ah, Principalmente dos mais pobres. Quer dizer, você acha que dá para afrouxar essa política de... Não sei de onde a senhora tirou essa conclusão. Perseguir as metas de inflação? Mariana, nós estamos tendo problemas na questão do gênero de primeira necessidade porque foi destruída a política agrícola do país nos anos extremos Bolsonaro. Sem falar que o MDA, o INCRA, o estoque regulador do país foi... Exatamente. A política de estoque regulador é o que fazia é o que freava a especulação
de alimentos no país. Então, o que a gente tem de hoje, o que a gente tem de especulação de alimento, inflação de alimento, que é uma inflação focada e não uma inflação geral, é uma inflação focada em alguns tipos de alimento, porque os produtores têm autonomia, sim, para exportar quanto eles quiserem, para fazer o quanto eles quiserem de especulação, é o que José Dirceu está falando. Isso é especulação, porque Bolsonaro acabou com os estoques reguladores, tá? Mas essa pergunta dela foi genérica e ridícula. Destruído. Não há nenhuma política de apoio à agricultura familiar e todos nós sabemos que as commodities dependem de câmbio, dólar, mercado internacional e não há estoques reguladores no Brasil, não se pode importar. Então não é um problema da inflação, não é um problema, é um problema muito mais grave. Não tem inflação por causa que você vai mudar a meta. Porque a meta, eu me lembro dessa discussão da meta do governo em 2003 e 2004. Nós sempre fomos, eu pelo menos sempre fui contra. A meta não era essa. Por que o Brasil fez isso? Se em 30 anos ele nunca conseguiu atingir essa meta, tem alguma coisa errada. É uma questão concreta, objetiva. E o problema que nós estamos enfrentando é o sistema elétrico que está de ponta cabeça. Nós sabemos, precisa de uma reforma. É a questão que nós paramos de apoiar a agricultura familiar, paramos de fazer estoque regulador, paramos de ter uma política agrícola nacional, de compras, inclusive. Então nós deixamos a mercê do mercado e o mercado corre atrás do dinheiro. Se, a nível internacional, por questões cambiais, aumenta o café, como aumentou, os lácteos, a carne, e o governo paga por isso, qualquer governo pagaria por isso. Não é uma questão da meta da inflação. A discussão da meta da inflação precisa ser feita. Como precisa ser feita porque a política monetária de aumento de juros não é... Está comprovado no mundo todo, não tem o efeito que tinha no passado, porque mudou, quer dizer, não mudou nada no mundo nos últimos 30 anos. Vamos continuar. Exato. É uma política que tem sido implementada, aumenta os juros para baixar a inflação, 30 anos se passaram, todo mundo utilizou essa tática e nunca conseguiram resolver. Essa é a verdade. Continuar com as mesmas políticas? Essa é a pergunta que eu faço. E não encaramos os problemas reais do país, que é a oportunidade que o país tem. E o governo está fazendo um tremendo esforço com o plano, o PAC, um tremendo esforço com a transição energética, a Nova Indústria Brasil, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a Petrobras investindo, com os bancos. Gente, a verdade é uma só, tá? A mídia toda tá tentando desgastar o governo para quê? Pro Lula depois, com a máquina, ter que irrigar eles de dinheiro para conseguir a reeleição. Essa é a verdade. Eles têm já uma tática, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas toda a mídia porca, né? Ela, num momento ela tá a favor do governo, depois ela se coloca contra o governo e faz críticas infundadas para valorizar o passe. É só para valorizar o passe. Para lá na frente falar, olha, e aí? Vai aumentar alguma coisa pra gente? Vai dar alguma... É só pra isso, gente. É fazer governo de refém, sabe? É podre, é absurdo. Gente, eu quero agradecer muito, tá? A nossa querida Dani, que mandou uma super ajuda aqui no Pix. Muito obrigado, Dani, querida. Um grande beijo. E também agradecer a Denise Júpiter, que também ajudou. Um beijo no teu coração, querida. Os bancos por obedecem o papel que está jogando. Aí diz que o governo não pode fazer esse papel. E quando o governo socorre a população, seja com Vale Gás ou com outras... Na sua carta... Perdão, desculpa interromper. Na sua carta ao PT, o senhor fala que o Brasil precisa urgente de uma reforma política. O senhor diz que com as emendas parlamentares o Congresso vai avançando em direção aos poderes do presidente da República. Esse é um problema antigo, perpassa escândalos aí no Brasil ao longo dos anos. Que reforma política o senhor propõe? Qual é a reforma política que o Brasil precisa? Primeiro, fidelidade partidária. O Brasil não tem. O Brasil não tem. Meu, tocou no ponto, gente. Gente, ele tocou no cerne da questão. A máfia dos partidos. Os partidos são só trampolim para negociação, como se fossem times de futebol que trocam jogadores. Isso é maravilhoso que ele falou. Cara, esse cara é muito bom, gente. O José Dirceu, ele é muito, muito, muito bom. Não tem fidelidade partidária, o Supremo impôs e depois foi relaxando. Se o partido permite, está sendo perseguido, se mudou de programa e escancarou. Segundo, precisa de outro sistema político eleitoral, ou voto distrital misto ou voto em lista, porque esse voto único... Perfeito.
o voto distrital misto é a melhor opção. Porque hoje, imagina, um candidato a deputado estadual, ele tem que fazer, uma campanha no estado inteiro. Imagina o estado também de São Paulo. Não tem foco. Na verdade, a campanha distrital seria muito melhor. Cada um vota na sua região. E não num cara que é lá do outro lado do estado, você viu um videozinho dele, gostou, o cara nem sabe, nunca foi na tua cidade na vida. Isso é perfeito, tá? É muito bom. Túnel nominal não existe só no Brasil. Esse absurdo do 8 mínimo e 70 máximo. São Paulo perde 46 deputados. E não perde para a Bahia, para Minas Gerais, para o Rio, para o Rio Grande do Sul, para o Ceará, não. Perde para os estados, Acre, Rondônia, Tocantins, Amapá. Ele está falando da proporcionalidade. Número de deputados pela população, tá? Porque tem um máximo aí. Com esse máximo, tem estados muito menores que têm proporcionalmente muito mais deputados, entendeu? Então é isso que ele está falando também. Amapá, Roraima e mais um estado. Então eles têm 48 deputados e São Paulo, em vez de 716, tem 170 deputados. Isso é um absurdo. A Câmara dos Deputados representa a nação. No mundo todo é assim. Aqui no Brasil nós inventamos isso. Agora vamos acabar com a reeleição, vamos fazer coincidência de mandato. Isso não resolve. O que nós precisamos é fortalecer os partidos políticos. Já existe fundo partidário, fundo eleitoral, não precisava ter emenda impositiva. Porque a emenda impositiva, no fundo, é um instrumento eleitoral, quando não é um instrumento de distorção total dos planos de governo. O que eu falo pra vocês desde sempre? Quem é o único cara aqui na internet que diz abertamente que eu sou 100% contra as emendas impositivas? Ele não tá falando nem de emenda. Ele não tá falando de emenda das outras emendas, tá? Ele tá falando de emenda positiva. É aquela emenda mesmo, a que é a normal. Ele é contra também. Eu sou totalmente contra todas as emendas. A emenda tem que acabar. Na minha opinião, ela é inconstitucional, tá? Inconstitucional. Porque o poder legislativo não pode ter nenhum tipo de ingerência sobre o orçamento. Isso é absurdo. Das urgências do país, quando não é desvio de recursos, como começa a surgir nas investigações, tanto da Polícia Federal. Ótimo, eu tenho a mesma opinião que ele, mesma. Eu sempre deixei clara essa minha opinião aqui no canal. Como o próprio Supremo tem alertado. Então, antes que a casa caia, é preciso fazer esse debate, discutir. O Brasil precisa de uma reforma política. E São Paulo não pode aceitar mais isso. São Paulo tem 70 deputados. Isso é um absurdo. Nenhum país do mundo tem isso. Esse sistema uninominal só existe no Brasil, existia na Finlândia. Eu escrevi, inclusive, cheguei a escrever até um livro há muitos anos atrás sobre essa questão da reforma política no Brasil. Um pequeno livro, junto com o Marco Ionani, um estudioso de ciência política, um cientista político. Graça? Ministro, boa noite. O senhor foi ministro da Casa Civil no começo do primeiro mandato do presidente Lula, os anos que o senhor ficou lá. Vocês passaram uma reforma muito dura, que na época era uma reforma considerada muito dura, que foi a reforma da Previdência, que teve como subproduto dela um expurgo dentro do seu partido, que as pessoas do PT que se opunham àquela reforma, elas tiveram que deixar o PT. E era um governo que tinha muita desconfiança, muita desconfiança das forças da indústria financeira, das forças de mercado, só que era um governo que tinha uma agenda, era um governo que chegava no Congresso e conseguia votar as coisas. O presidente Lula está no terceiro mandato, esse terceiro mandato dele começou em janeiro de 2023, passou a reforma passou um pedaço da tributária, Mas, por exemplo, essa semana passada teve essa história da lei que relaxou o licenciamento ambiental, que a base votou junto com a oposição. O que está acontecendo? Por que o Palácio do Planalto, em relação ao tempo do senhor, ele não tem mais capacidade de iniciativa? O presidente Lula está cercado de um staff pior do que no passado, na opinião do senhor? Meu Deus do céu, gente, ele mistura Congresso com Executivo. O que tem a ver com o cu com as calças? Desculpa o palavreado, me perdoem. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Gente, que pergunta esdrúxula. Não faz nem sentido essa pergunta. A articulação política é feita e a gente está vindo de um governo Bolsonaro. Naquela época, ele não tinha pegado o Brasil dentro de tentativa de golpe militar. Pelo amor de Deus, que pergunta esdrúxula. Não é questão de staff, nem é questão do próprio presidente Lula. É claro que não. É verdade que nós
aprovamos a reforma da Previdência do servidor público necessária, mais que necessária. E eles foram expulsos do PT porque, na verdade, criaram até um outro partido. Eles não queriam aceitar a democracia interna do PT. Porque todas essas reformas foram votadas no PT. Esse que é o nome. Como foram votadas na bancada também. Exatamente. As pessoas não foram expurgadas do PT. Eram pessoas que não aceitavam a votação interna do PT. Ou seja, poxa, tu tá dentro de um partido que vota, que tem votação. O PT é um partido de verdade. Tem democracia lá dentro, tem voto. Tudo é decidido na democracia. As pessoas que não aceitaram a democracia fundaram outro partido. Então não foi o PT que expulsou. Foram as pessoas que saíram por não aceitar as decisões internas democráticas do partido. Pelo amor de Deus, né, meu? Que pergunta esdrúxula. E que afirmação ridícula. Também. A questão atual, o governo é vitorioso. Se nós considerarmos que nós temos que a direita, sem o bolsonarismo e sem a esquerda, tem quase 300 deputados e quase 50 senadores. Acabei de falar, né? O cara misturou executivo com parlamento. A gente saiu de um governo Bolsonaro, o povo elegeu um monte de bolsonarista e o cara tá falando essa asneira aí, né? Esse repórter. Senadores, nós pusemos a PEC da transição, reorganizamos a máquina administrativa do país, aprovamos o IVA, aprovamos todos os programas sociais do presidente, né? Lançamos a Nova Indústria Brasil, o PAC, a transição energética. O governo tem rumo, sim, agora é um governo de minoria. Eu até fiz a frase, é quase um governo impossível, fiz a frase, é um governo que a base é de centro-direita, porque é verdade, é a realidade eleitoral do Brasil. A cidadania brasileira optou por eleger o presidente Lula e deu maioria à direita e ao bolsonarismo, ampla maioria na Câmara e no Senado. Por isso que eu tenho defendido que nós façamos uma campanha desde já para convencer os eleitores do Lula a votarem em deputados e senadores que apoiam o Lula. Sabe o que eu fico mais feliz, gente? É que quando eu faço aqui os meus comentários, quando eu explico algumas coisas para vocês e dou o meu ponto de vista das coisas pela questão lógica, eu fico feliz por estar, de alguma forma, falando a mesma coisa que pessoas do nível do José Dirceu estão falando. Então vocês percebam que o meu discurso casa muito com o que o José Dirceu está falando, porque é uma coisa lógica. Sabe? É inacreditável como pessoas pensam diferente. Não tem como. Porque não é questão de você ser A ou B. É questão de lógica. Hoje, pelo menos, vamos dizer assim, que só os partidos PDT, PSB, PT, PV, PCdoB, Rede, PSOL e talvez o MDB, que eu acho que é o partido que talvez apoie. Não que outros que em estados, o PSD, o PR, o PP, não possam apoiar o Lula, que isso já aconteceu outras vezes, pode acontecer. Nesse momento, o quadro que nós temos é esse. Então o governo faz aquilo que ele consegue e é possível fazer dentro das regras da democracia, porque nós somos um governo democrático, somos um partido democrático, aceitamos. O Congresso tomou essa decisão, que eu considero um equívoco, não que não se precise mudar a legislação ambiental, não que não precise autorreformar os órgãos ambientais, não é isso, porque foram também totalmente desorganizados, quase destruídos, como aconteceu com vários ministérios, inclusive com os ministérios da área econômica, do planejamento, fazenda, indústria e comércio. Inclusive nós separando gestão de recursos humanos, que era necessário desde 2004, eu já defendia isso, que gestão de recursos humanos fosse separado, que houvesse o Ministério da Segurança Pública, é só olhar o Ministério da Justiça e a situação do país vê da necessidade. E outras mudanças, como acabar com esse GSI. Porque se tem Ministério da Defesa, para que tem que ter GSI? Põe tudo no Ministério da Defesa, mas essa é uma outra discussão. Ministro, olhando para frente, eu sei que o senhor está muito envolvido nisso, isso perpassa até a candidatura do Edinho. Olhando para novas lideranças dentro do PT, vejamos o presidente Lula. O presidente Lula sofreu um acidente grave no ano passado, teve que passar por uma cirurgia. Essa semana teve um mal-estar, sofreu uma labirintite. O senhor mesmo diz, né, que a geração de vocês, ela é uma geração que precisa formar novas gerações. E aí eu pergunto para o senhor, quem é o sucessor do Lula dentro do PT? O sucessor do Lula é o PT. Por isso que nós precisamos reformar o PT, fortalecer o PT, consolidar o PT. Boa resposta. Põe o PT no século XXI, vamos dizer assim, em matéria de redes, por exemplo, tantas questões. Não que a direção atual não tenha feito um trabalho e um esforço, mas nós passamos de 13 a 19 reprimidos no país, não podíamos nem sair às ruas com vermelho, com os símbolos do PT, da CUT, da MST. Vamos lembrar. Gente, ele deu uma resposta muito boa. Quem é o sucessor do Lula? É o PT. As pessoas têm que votar no candidato do PT e não no sucessor do Lula. Isso é muito importante o que ele disse.
tá? Ele tem que, ele sabe, né? O PT é um partido de verdade, né? E o PT, quem ele decidir que deve ser o candidato a presidente, é nesse que as pessoas têm que votar. Justamente porque o PT tem um rumo, né? Ele tem um programa, né? Isso é uma ótima resposta, tá? Eu não sabia dessa resposta aí, uma ótima resposta, porque eu não tinha visto até esse momento. Vamos lembrar o que nós passamos. Então, o sucessor do Lula é o PT. Hoje, o Lula é candidato à reeleição. Eu também tive hematoma cerebral em 2023. Aliás, dia 23 de fevereiro, em Brasília, foi operado aí no DOR, certo? E vim para São Paulo depois, se possível, libanês fazer a recuperação, certo? E tive uma pneumonia em 24, tive câncer 20, estou com 79 anos. Se eu olhar minha agenda e a agenda do nosso presidente esses últimos 15 anos, vai ver que nós estamos muito bem. Nesse momento, quem pode dar continuidade, certo, ao que nós pretendemos e estamos fazendo no país é o presidente Lula, certo? Nós vamos discutir isso para 2030. Lideranças novas têm surgido sim no PT. Basta ver os governadores que nós temos, que são todos numa segunda. Gente, esquece o Flávio Dino, gente. O Flávio Dino não pode ser candidato a presidente porque ficaria muito feio ele sair do STF, tá? Para ser candidato a presidente. E aparecer que ele usou o STF para trampolim político, tá? Eu era totalmente contra a indicação do Flávio Dino para o STF, porque eu sei que apesar dele ser um ministro fantástico no STF, a gente perdeu um grande quadro político no Brasil, tá? O Flávio Dino, para mim, seria o próximo presidente da República. Mas agora não dá mais. A estratégia foi colocar ele no STF, ele ficará no STF, tá? Se tirar ele do STF para ser presidente da República, eu vou falar para vocês, eu sou contra. Eu sou contra. Tá? Eu votaria nele, seria a única opção, só que eu acho que tá totalmente errado, tá? Isso não vai... eu acho que a possibilidade disso acontecer é quase nula, tá? Vai ficar muito feio mesmo. Segunda e uma terceira geração de petista. E agora, nessas eleições municipais, nós recomeçamos uma caminhada, né? Porque em 16 e 20 nós praticamente nem pudemos fazer campanha, dado o grau de repulsa, repressão e mesmo rejeição ao PT, que nós recuperamos, né? Até com a vitória do Lula, certo? Nós já elegemos uma geração de jovens, é só olhar, de vereadores e vereadoras por todo o Brasil. E há faremos um esforço muito grande geracional no PT, de mudança geracional no PT. Ministro, o senhor fala dos novos governadores, a gente tem aí vários que estão surgindo, tem o governador do Piauí, que é muito citado, mas vamos falar da figura do ministro Fernando Haddad, né, que sempre é citado como um possível sucessor do presidente Lula, que seja lá para 2030. Ele tem sido alvo constante da oposição, que chama ele de taxade, e tem sido alvo de fogo amigo dentro do próprio governo. Assim, não são poucas as armadilhas ali e os embates entre ele e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Nesse embate entre Fernando Haddad e Rui Costa, de que lado o senhor fica? O Haddad, sempre. Haddad, lógico. Porque eu acho uma responsabilidade, eu falei publicamente isso, que era uma covardia. O Haddad enfrentando as dificuldades que ele enfrenta com a economia do país. Dúvida. Reorganizar o Ministério da Fazenda. Vamos sempre lembrar isso, né? Porque nós tivemos que reorganizar os ministérios, inclusive os mais estratégicos e importantes para o país. Perfeito. Ele necessitando de 10, 20 votos para aprovar questões importantes para o país, ao ter oposição, não ter debate crítica, mas ter oposição pública, certo? Dentro do próprio PT. Certo? Acho um equívoco isso. Quem faz tem o direito de fazê-lo, mas eu tenho o direito de criticar. Falei, inclusive, que era uma covardia. Agora, divergências entre a Casa Civil e a Fazenda, entre a Casa Civil e o Ministério, aliás, Gente, esquece o Boulos para presidente da República, gente, pelo amor de Deus. O Boulos vai para o Senado. O Boulos provavelmente vence o Senado, tá? O Boulos vai para o Senado Federal. Esquece Boulos para presidente. Não é a hora, tá? Tá longe dessa hora ainda. O Boulos precisa fazer pelo menos os 2 mandatos para o Senado e depois disso ele pode pensar. Mas o Boulos agora é Senado Federal, tá? Aliás, é o papel da Casa Civil. Divergência sobre temas que vai à mesa do presidente. Os ministros muitas vezes podem divergir da política de Minas e Energia, da política de gestão de recursos humanos, ou mesmo da política de ciência e tecnologia, ou do papel dos bancos públicos, faz parte. Uma coisa é divergência, outra coisa é disputa política e sabotagem. Não creio que o Rui Costa, até porque eu conheço, foi governador 8 anos, foi braço direito do Jacques Wagner durante o governo do Jacques Wagner,
o faria, certo? Eu acho que são questões de divergência. Agora, eu acredito que o ministro Haddad carrega o peso de decisões que ficam o ônus para ele. Eu acho que ele tem... Eu considero um privilégio para o Brasil ter um ministro da Fazenda como o Haddad. Certo? Com a capacidade dele, com a competência, com a experiência e com a honestidade. Né? É um ministro da Fazenda que tá se sacrificando até politicamente para cumprir essa etapa difícil da economia brasileira, certo? Que é como um governo que não tem recursos consegue governar, entendeu? E como se pode, sem aumentar impostos, né? Mas mudando a estrutura tributária, fazer o país crescer, o Estado. Porque essa história que o Estado brasileiro não precisa do Estado para crescer no mundo de hoje, a Nilza Costa falou assim: Vitor, na sua opinião, o nome seria Haddad? Não, o nome, eu não penso em nome nenhum, tá? Porque Lula será o candidato em 2026. Não é hora da gente pensar em plano B, porque não precisa ter plano B. O Lula tá bem, o Lula não tem nenhum problema físico, não tem nada que o impeça de ser novamente presidente da República. Então eu nem penso em plano B. Haddad vai pro Senado também, tá? Haddad será senador novamente e agora é Lula na cabeça 2026. Não tem nem o que conversar sobre isso. Seja ser ridículo. Né? É só olhar o que a União Europeia está fazendo, os Estados Unidos está fazendo, a Grã-Bretanha está fazendo, todos os países do mundo estão fazendo. Vou nem citar a China, a Índia, a Rússia. O único plano B que a gente tem é deixar mais uns 3, 4 clones dele lá preparado, de boa. Deu pau no clone, já bota outro, entendeu? O que não pode é ficar construindo clone, demorar. Ele ficar, tipo, ficar um mês fora, não pode. Quebrou um, já bota o outro, já no outro dia. Não tem nem que esperar. Ah, o Lula bateu a cabeça, bota outro clone. Não tem essa de ficar com o clone esperando, que tá montando outro clone, não. Vai lá e já deixa 3, 4 no armário ali, guardadinho, bonitinho, entendeu? Com a barbinha de branquinha, bonitinha, e já quebrou, já coloca o outro. Vou ficar nos países ocidentais, né? Atlânticos, vamos dizer, europeus, vamos dizer assim. Ministro, olhando um pouco para a oposição, o senhor foi um dos poucos dentro do PT que já disse claramente que o candidato da direita não é Bolsonaro. Bolsonaro está inelegível. O senhor disse que o candidato da direita hoje é Tarcísio de Freitas, que a elite já o abraçou. Tarcísio é um candidato mais... Não, mas o Bolsonaro ele vai fazer aquela estratégia até o último segundo. Ele vai fazer uma bagunça eleitoral, o Bolsonaro. mais difícil para o presidente Lula derrotar do que seria Jair Bolsonaro? Não será, porque o Bolsonaro vai lançar candidato. Ele não vai abrir Lógico. Do Tarcísio, ele não vai apoiar claro. O Tarcísio. Esse cenário, hoje, pelo que eu ouço nos partidos de direita, é improvável. É mais provável que nós vamos enfrentar uma candidatura do bolsonarismo e uma candidatura da direita, ou duas. O Caiado pela União Progressista e o Ratinho Júnior, por exemplo, pelo PSB. É provável que tenha aí outras candidaturas que sempre surgem. Eu não vejo a direita e o bolsonarismo juntos, a não ser que o Bolsonaro mude completamente. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, que aliás é traição, né, nacional, ele precisa ser processado, precisa perder o mandato pelo que ele está fazendo. Ele não pode fazer isso que ele está fazendo nos Estados Unidos. E nem nós podemos aceitar qualquer interferência na política brasileira. Ainda que as eleições de hoje no mundo não são eleições nacionais. Acabamos de ver isso na Grã-Bretanha e na Alemanha. O Elon Musk disse expressamente que ia derrubar o primeiro-ministro da Grã-Bretanha e que ia apoiar o partido de extrema-direita na Alemanha. Esse é o quadro do mundo hoje. Mais uma razão para a questão democrática ser importante no Brasil. Mais uma razão para fortalecer o governo e a candidatura do presidente Lula. Eu vejo o cenário assim, que nós temos que nos preparar para ele, para disputar o Senado, né? Para disputar os governos de Estado, porque nosso governo, da Bahia até o Amazonas, o governo tem aliados para eleger governadores em quase todos os estados e eleger senadores. A disputa vai ser decisiva em São Paulo, Minas e Rio. Né? E aqui em São Paulo, nós temos que ter candidaturas fortes. Seja o Tarcísio candidato, seja o Kassab, seja o Nunes, seja o vice do Tarcísio. Nós precisamos do Márcio, precisamos do Haddad, precisamos do Alckmin, do vice-presidente, do ministro e do outro ministro. Precisamos fazer uma chapa forte, da Marta. O que eu falei pra vocês do Alckmin? Tem que fazer uma chapa forte. Olha o que ele falou, olha os nomes que ele falou pra São Paulo. Gente, eu acho que se o Alckmin vier Alckmin, Marta e grandes nomes de São Paulo, o próprio Boulos ajudando nessa campanha, o Alckmin toma do Tarcísio, tá? Olha, tomar São Paulo do Tarcísio é a primeira prioridade, tá? Se o Lula já praticamente vencedor de 2026 e tiver na mão Rio de Janeiro, Minas Gerais, não que esteja na mão exatamente do Lula, mas com pessoas que conversem com o governo federal,
Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, isso já é maravilhoso, entende? Eu acho que o mais difícil é Rio de Janeiro. Eu acho que o Pacheco ganha em Minas Gerais, tá? O Pacheco vem em Minas Gerais e vence. O Alckmin, com uma grande chapa, vence em São Paulo. Isso seria o cenário perfeito, com Lula eleito em 2026. Do vice-presidente, do ministro e do outro ministro. Precisamos fazer uma chapa forte. Da Marta, precisamos ter uma chapa forte. O senhor vê o Haddad como candidato? O senhor vê o Haddad como candidato em 2026? Ele nega. Senado, pô. Senado. Candidato a Senado. Eu estou dizendo que nós tiramos 4 milhões de votos do Bolsonaro. Foi por isso que nós ganhamos a eleição. Porque nós podemos ganhar no Nordeste e perder em São Paulo. São Paulo, Minas e Rio. Nós temos que... Aqui em São Paulo, nós temos que ter candidaturas com base eleitoral. Quem tem voto em São Paulo, além dos partidos, o PT tem voto, quem tem voto é Alckmin, Haddad e Márcio França, os 3. Daí tem que sair a chapa. Candidato ao governo e ao Senado. E Senado podem ser 2. Ministro, por isso que eu citei a Marta. Perfeito. Mariana. Ministro, como o senhor recebeu o bom dia, boa semana do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, que foi às redes sociais falar que o governo não pode gastar mais do que arrecada, que era inadmissível? Mano, olha aqui. Você vê que colocam uma pessoa ali do nada só pra ser do contra? É muito ridículo isso. É muito na cara, UOL. É chato, isso é chato. Novos impostos. E como fazer para unir o legislativo e o judiciário também no esforço de corte de gastos? Por que o governo não consegue convencer que esse esforço de gastar mais do que arrecada também passa pelo Congresso? Gasta mais do que arrecada. Fala, senhora, onde é para cortar? Eu quero que a senhora explique. Explica pra gente, vai cortar onde? Fala onde tem que cortar. É só a senhora apontar onde é, dar a solução. Ninguém faz isso. Eu vejo que o problema do Brasil, o gasto público é um problema. Pode ter desperdício, pode ter questões, como se fala muitas vezes, da Previdência dos militares, né? Pode ter essa questão das emendas positivas, dos altos salários. Agora, o Brasil tem um estado de bem-estar social na Constituição de 88. Exato. Gasta 20% do PIB no social, vamos dizer, Previdência, Bolsa Família, educação pública. Ele é muito inteligente, né, o José Dirceu? Ele começou assim, realmente, tem muito gasto mesmo, tem muito desperdício. É mamata para militar, é emenda para deputado, né? Isso aí é um desperdício, isso aí ninguém quer tirar. Quer tirar da onde? Do povo, que precisa de saúde, educação, de dignidade no Bolsa Família, sabe? Ele é muito ligeiro nessa resposta, né? E saúde pública, que é uma conquista, né? LOAS, PPC. Exato, vai tirar daí, não dá. O Exato. Brasil são juros altos, a dívida pública, porque o déficit nominal que é o problema do Brasil. Exato. 8,5% pode dar o déficit nas contas externas, que está dando 70 bilhões quase, né? Apesar do investimento direto estrangeiro. Então o problema do Brasil é tributar, é fazer uma reforma tributária progressiva e diminuir a renúncia fiscal. Né? Exato. Pode cortar gasto? Pode, mas não cortar da saúde, da educação, da LOAS, do BPC, quer dizer, vai cortar da imensa maioria da população que tem a mesma renda que tem quase 1% da população. É isso que nós vamos fazer, 1% é 23% da renda e os outros... Cara, é genial, né, meu? José Dirceu é genial. Tem os outros quase 100 milhões que tem 23%, vai deixar de ter esses direitos que a Constituição deu? Por que eu respondo da maneira que eu respondi? Porque eles começam a trucar, a puxar a faca para nós, vamos dizer assim, dizendo, vamos precisar da Petrobras, vamos precisar do Banco Povo, vamos desvincular o salário mínimo, vamos tirar o piso da educação e saúde, vamos reduzir o gasto social do Brasil. Reduzir o gasto social do Brasil? Com essa pobreza, com essa desigualdade, é uma vergonha. Um país tão rico como o Brasil, um dos países mais ricos do mundo, porque não tem inverno. Eu falei, o Brasil está entre os 5 países que tem 2 trilhões mais de PIB, 200 milhões mais de habitantes e 2 milhões mais de quilômetros quadrados. São só 5. É o único que não tem poder nuclear, aliás. Como é que um país tão rico pode ter essa desigualdade? Então, nesse sentido que eu digo, cortar pode cortar. Agora, não é esse o problema do Brasil. O problema é a renúncia fiscal, o problema é a estrutura tributária regressiva, a elite que não paga imposto. Toda vez que Geraldo Rodrigues, um grande beijo no teu coração. Obrigado, viu, querido? Mantenha a assinatura assim. Você vai ajudar muito a nossa comunidade aqui. Um beijo, querido. Obrigado. fala pagar imposto, não é aumentar imposto, é mudar a estrutura tributária. Exato. Agora, evidentemente que a questão de imposto virou um problema político, um problema ideológico. Aí é um debate mais que nós vamos tomar cuidado. Quando vai anunciar uma medida, é preciso analisá-la exaustivamente e discutir com a sociedade. Certo? Porque nós não podemos fazer nada
somos um governo de minoria, sem discutir com a sociedade, com o empresariado, sem consultar os partidos políticos de direita. É a regra do jogo. Nesse sentido, muitas vezes nós erramos e não devemos persistir nesse erro, que tem um custo político muito alto. Ministro, já tomamos bastante do seu tempo, mas o Graça tem uma pergunta final para o senhor. Ministro, rapidamente, o senhor está fora do governo. O senhor está fora do governo, tem um discurso bastante incisivo contra o controle de contas públicas. Quando o senhor estava no governo, era o contrário disso. O senhor fazia parte de um governo que tinha, assim, superávit primário, levava a sério meta de inflação. E o senhor está fora, tudo bem, o senhor tem outro papel hoje, não lhe cabe carregar essa cruz. Mas não tem uma incoerência nisso? E segunda coisa... Nossa, incoerência do quê? Nossa, gente! Quem é esse maluco? Eu nem sei quem é esse cara aí. É o seguinte... Eu fui contra a redução da meta, inclusive protestei gravemente, porque ela foi aprovada no Conselho Monetário e o que... Esse cara aí sabe mais do José Dirceu do que dele próprio? Eu não tô entendendo, ele tá reinventando a história do José Dirceu? Gente! não foi consultado. Ministro, mas o senhor estava no governo, o senhor construiu maioria para aquele governo, independente de concordar ou não. Eu sou favorável, eu não sou contra fazer superávit fiscal, não. Não sou contra. Agora, nós não vamos resolver o problema da dívida pública jamais com essa taxa de juros. Exato. Como é que pode um país funcionar oferecendo para o superávit fiscal sem destruir benefícios sociais, só que com os juros que está hoje a Selic pagando milhares de juros para acionistas do governo, do Tesouro Direto, não tem como. Como é que você vai pagar com a Selic desse jeito? A questão não é o José Dirceu. A questão não dá para se comparar aquela época com essa. Gente, esse repórter aí não fala coisa com coisa, gente. Para o cidadão 20% de rentabilidade num título com inflação de 5%. Isso é um suicídio. Mas se gasta mais do que arrecada, ministro. Meu Deus, que se gasta mais do que arrecada! O dinheiro tá indo embora por causa dos juros. Que se gasta mais do que arrecada. É só falar onde tem que tirar, cara. Meu, que pergunta. Olha, gente, como que pode esses caras, gente? De onde sai esse tipo de jornalista, gente? Se gasta mais que arrecada. O governo está fazendo esforço total para não gastar mais que se arrecada. Ministro, minha pergunta é outra. Minha pergunta é outra. O senhor comentou ali que o papel da Casa Civil é um pouco assim ser... freio de mão dos demais ministérios, etc. Era a Secretaria Executiva da Presidência. Não, papel dela, o presidente, esse é o papel dela. A minha pergunta é o seguinte, no devido tempo, quem que era mais odiado pelos pares? O senhor ou o Rui Costa? E para terminar, o senhor é candidato a alguma coisa, hein? Gente, olha, isso é pergunta de alguém? Quem era mais odiado pelos pares, você ou o Rui Costa? Gente, como é que um cara entra num mérito desse, se o cara era odiado ou não? De onde que ele tirou isso? De que rabo sujo esse cara tirou isso? Que pergunta idiota, que pergunta deselegante, pergunta... Nossa, gente, olha, o UOL, olha, é ladeira abaixo, hein? Os últimos 6 meses, hein? Em 6 meses a UOL conseguiu descer uma ladeira assim, nossa... Aos 80 anos? Eu gosto de falsa modéstia. Eu fui chefe da Casa Civil 30 meses, que o presidente me deu essa alegria, essa honra, esse privilégio. Eu nunca fiquei com a imagem que eu não era querido, sinceramente. Não é verdade. Olha, o cara ainda fala, não é verdade, o senhor era odiado. É várzea, gente, virou várzea, o UOL virou várzea. É várzea. No ministério, entre os ministros... Não. Ministro, e o senhor é candidato? O senhor vai voltar ao Congresso Nacional? Eu acho que eu mereço voltar ao Congresso Nacional pela injustiça que foi feita contra mim, a minha cassação. Naquela noite que vai fazer 20 anos agora, de 1º de dezembro de 2005, que me cassaram sem prova. Nem vou nem falar da condenação nacional. Outro também foi a mesma coisa do Lula, igualzinho. No penal 470, porque já transitou em julgado. Pastor, quem é o Roberto Jefferson, quem sou eu? E que eu fui cassado com a teoria do domínio de fato. O criador da doutrina, aliás, deu uma entrevista à Folha de São Paulo dizendo que era um absurdo, que não tinha nenhum sentido me cassar, me condenar com base nela. E acredito que eu posso ajudar o PT, posso ajudar primeiro o Brasil, depois o presidente Lula, depois o PT, certo? Na Câmara dos Deputados. Então, no final do ano eu vou tomar essa decisão e, se for candidato, vou fazer uma campanha no ano que vem para me eleger e ajudar o PT a eleger uma forte bancada de deputados, senadores e disputar o governo do Estado.